Fala pessoal, muito bom dia. Chegamos ao quinto e último episódio dessa série sobre liderança. Já falamos sobre inteligência emocional, empatia e alteridade, respeito e diversidade, liderar por exemplo, e para fechar vamos falar sobre mais uma habilidade essencial da liderança, que é a adaptabilidade. Se você ainda não viu os episódios anteriores, é só buscar por Spoilers da Vida no seu agregador de podcast preferido, que tem muito conteúdo sobre liderança e sobre outros temas como comportamento, ansiedade, desenvolvimento pessoal e muito mais. E hoje a gente vive num mundo que é um mundo VUCA. Se você não sabe o que é isso, procura o episódio 4 na primeira temporada, que tem muitos detalhes sobre isso. Mas basicamente, dentro do contexto que eu vou explicar aqui, é um mundo de incertezas e de alta volatilidade, onde as coisas mudam o tempo todo e é impossível, praticamente é impossível, estar preparado para tudo ou prever o que pode acontecer. Veja, por exemplo, a pandemia, Olha quantas mudanças ela trouxe para a nossa vida, seja no trabalho, no convívio social, na nossa relação. E nada disso era possível de se prever, e muito menos de estar preparado, A gente até podia imaginar que um dia isso fosse acontecer, mas não ia ter a visão dos impactos que isso ia gerar para a nossa vida. E o que tudo isso tem a ver com liderança? Olha, o papel do líder ele vem mudando bastante ao longo dos anos. Em certo momento da história, o mundo era mais previsível, o trabalho e a carreira eles tinham uma trilha mais estável. O líder se preocupava em mostrar esse caminho, em ser o guia, conhecedor do caminho, e por isso que ele liderava. Hoje em dia, com tantas incertezas, essa característica de liderança acaba não sendo a mais importante, sendo ela substituída aos poucos pela capacidade de adaptação. E nunca fez tanto sentido aquela frase que vocês já devem ter ouvido de Darwin, Não é o mais forte que sobrevive e nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. E é exatamente isso que os líderes têm procurado desenvolver cada vez mais, a sua capacidade de se adaptar às mudanças que acontecem e que são parte do nosso dia a dia hoje em dia. E quais seriam essas características para um líder adaptativo? O que eu buscaria encontrar em um líder adaptativo, ou se eu quisesse me desenvolver? Bem, existem diversos estudos falando sobre esse tipo de liderança, E tem um que eu gosto bastante, que é de um professor da Universidade de Harvard, Ronald Heifetz, que ele agrupa algumas características que favorecem esse tipo de liderança. Mas antes de falar sobre essas características, eu queria reforçar aqui que o líder que sabe se adaptar, ele não deixa de pensar no futuro, Ele tem inclusive uma visão bem clara de onde ele quer chegar. E essa visão, ela inclusive é compartilhada com todos os seus liderados, porque ele tem um senso de propósito comum, Então ele passa isso para os seus liderados. A grande diferença é que ele não se prende mais no como ele vai chegar lá. Não é uma receita de bolo. Sabendo que esse como ele pode sim variar ao longo do tempo e provavelmente ele vai variar. Então, uma das características dessa liderança adaptativa é a experimentação. Eles criam hipóteses sobre uma rota de ação que eles querem seguir para atingir um objetivo ou para resolver um problema, e eles rapidamente testam essas hipóteses, validando ou refutando, e eles se adaptam a esse novo cenário conhecido. E líderes com essa característica, eles sempre fomentam que o time pense fora da caixa, que o time experimente, que ele teste coisas novas, que eles inovem, que eles não fiquem apenas no mesmo cenário, no mesmo ecossistema, no mesmo contexto rotineiro de trabalho. E com esse conhecimento, eles vão estar cada vez mais aptos a se adaptar também. Uma segunda característica que existe desse tipo de liderança adaptativa é a agilidade, mas não a agilidade no conceito de ser rápido, mas no conceito que vem aí da tecnologia, do manifesto ágil. Se você não é de tecnologia e não conhece o manifesto ágil, fica tranquilo, é só fazer uma busca rápida no Google que você vai achar milhões de artigos explicando quais são os princípios do manifesto ágil, e é um assunto bem bacana, De qualquer forma, eu vou falar aqui de maneira bem simplista e resumida. O manifesto ele prega a entrega de valor rapidamente, de forma incremental, para o seu cliente final, de forma a que você receba esse feedback também o mais cedo possível para que você possa se adaptar.
Então isso evita desperdícios, isso evita retrabalho e isso garante também uma entrega bem alinhada com o que o seu cliente final, o seu key user está esperando. De forma bem resumida, tá? É isso aí. E por que ser ágil com esse contexto é importante para a liderança? Um líder que trabalha esse foco com a sua equipe, ele tem mais facilidade em criar uma cultura de adaptação e evolução, mudando a mentalidade de que se tem que chegar ao final do processo para que se obtenha algum valor ou feedback. E aí o tempo acabou e o custo para se adaptar lá no final é bem maior e a insatisfação também é bem maior. Então é por isso que é tão importante você trabalhar esse mindset ágil, trabalhar essa mentalidade ágil junto com o seu time e principalmente na sua liderança. E a terceira característica é a delegação. Mas por que delegar ajuda a adaptação? Olha, é simples, nem todos nós temos as mesmas habilidades e às vezes a própria liderança ela pode ser um gargalo. E isso não é uma coisa ruim não, tá? Pode ser uma oportunidade para outras pessoas, até para novos líderes aparecerem. E eu estou falando aqui de questões ligadas tanto ao lado técnico, né, o que a gente chama de hard skills, como as atividades, né, as habilidades do lado comportamental, as soft skills. Imagine, por exemplo, que o seu time possa organizar sozinho as suas férias, que ele possa organizar a sua linha de aprendizado, o que eles têm que desenvolver, que eles possam avaliar isso de acordo com as necessidades deles, de plano de carreira ou do próprio projeto, e que eles possam se autoavaliar, por exemplo, dar feedback uns aos outros, para que esse feedback não seja uma coisa exclusiva da gestão. Olha como cada uma dessas ações que foram delegadas ao time podem ajudar para que eles se adaptem de forma contínua, independente da sua liderança estar ali cadenciando isso. Então por isso que é importante você saber delegar e, obviamente, delegar com responsabilidade para que o time tenha essa autonomia também. Autonomia é algo fundamental a uma equipe, principalmente quando a gente pensa no modelo ágil. E por fim, eu vou trazer aqui uma característica chamada de mente mestra ou mastermind, que é entender que o pensamento coletivo é maior que o pensamento individual somado. Nossa, Bruno, peraí, agora eu me perdi, explica isso direito. Tá bom, fica tranquilo. Imagina que você tem um time com 10 pessoas e cada um tem a sua visão sobre um determinado objetivo ou sobre um determinado problema e está tentando, de forma individual, resolver esse problema. A capacidade desse time de resolver o problema trabalhando de forma individual é uma, mas se todos estivessem pensando juntos sobre o problema, ao invés de cada um pensar sozinho, a capacidade da solução seria muito maior. E por que isso acontece? Porque nós juntamos as nossas experiências, as nossas vivências de cada um desses indivíduos do time, o que permite inovar, criar uma solução ainda melhor e de forma mais rápida, com os caminhos que individualmente não teriam nem sido cogitados. E o líder ele tem que estimular essa mente mestre? Bem, o primeiro passo para que ele possa fazer esse trabalho é que ele entenda qual é o objetivo que ele tem que alcançar, qual é o problema que ele tem que resolver de forma clara e nivelada para todo mundo. Então ele tem que ser transparente, tem que levar isso para o time como um todo. Em seguida, ele tem que delegar a responsabilidade dessa tarefa. E sim, você ouviu bem, eles serão responsáveis. Ah, Bruno, mas tarefa que tem mais de um responsável ninguém faz. É verdade, quando você está pensando no modelo de trabalho dissociado, ou dissociativo, é verdade. Mas nesse caso, o sucesso ou fracasso, e aí cuidado com essa palavra e com a interpretação da palavra fracasso, é responsabilidade de todos. Ou todos alcançam ou nenhum alcançam. Então, não tem como ter o famoso arduado, cada um no seu quadrado. E pessoal, um ponto importante, ser um líder que se adapta requer mudanças, requer se desafiar e desafiar o time para que possam mudar os seus hábitos, as crenças, ultrapassar os seus limites e vivências para criar uma cultura nova. Não é uma tarefa fácil, mas é como andar de bicicleta. Uma vez que você aprende a andar, ou que o time aprende a andar dessa forma, nunca mais vocês vão desaprender. E sempre que vocês tiverem uma oportunidade de trabalhar dessa forma, de levar adiante essa cultura, vocês vão fazer isso e vão se tornar verdadeiros evangelizadores desse mindset.
E quando vierem as mudanças, ao invés de ter medo da mudança, de ter medo do que pode acontecer, vocês vão estar tranquilos. O teu líder vai passar essa tranquilidade. Ele vai pensar que venham as mudanças, vamos abraçar essas mudanças, sem medo do que pode acontecer. Porque a gente já sabe que a gente é capaz de se adaptar e aprender ao longo do tempo. Essa é exatamente a mentalidade. Eu acho que é o ponto mais importante desse podcast, é entender que isso é uma mentalidade que vocês vão passar a ter e que vai ajudar vocês para a vida toda. E esse foi o tema de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa série sobre liderança. Se vocês gostaram, curte, compartilha com alguém, não custa nada e ajuda a disseminar esse aprendizado sobre liderança, que é um verdadeiro agente de mudança nas nossas vidas, e seja pelo lado profissional ou pelo lado pessoal. E a gente se vê com o próximo tema na segunda que vem. Um abraço e até lá. Tchau, tchau, pessoal.